Bife e Cuscuz sempre foi uma rivalidade de alto nível, contando com diversos clássicos e jogos marcantes. Mas você sabe onde começou a nova era da rivalidade Bife e Cuscuz? As histórias do Bife hoje conta o maior jogo dos dois rivais. A aposentadoria do Ronaldão foi um marco na história do Bife. Junto com ele se aposentava Léo Caminhão, o maior goleiro da história do Bife de Panema. Esse ano foi marcado por perdas. Não só perdas dentro de campo, mas sim na vida. Aos 45 anos, já aposentado, Kucerapai faleceu com um câncer no pulmão. Muitos torcedores do Bife consideram esse o ano mais triste do Bife, perdendo 3 ídolos. Depois de todos os ocorridos, Wagner havia recentemente lesionado seu joelho, fazendo ele parar de atuar por um bom tempo nas 4 linhas. A torcida do Bife pegava no pé do Ricardo, com frases do tipo: "Cadê os reforços? Não temos jogadores para o campeonato." Na época, Ricardo Dornelles procurava o atacante rival, Pneu Furado, mas as negociações foram abaixo após o atacante recusar a oferta, e logo em seguida partiu para o futebol árabe. O presidente do Bife, Ricardo Dornelles, precisava de uma solução, já que perdeu todos os seus atacantes. A torcida veio abaixo, e a única solução foi a base. Recentemente o Brasil tinha sido campeão olímpico, com jogadores como Torneira, João Carreta e Ronaldão Júnior como destaque do campeonato. Ricardo subiu João Carreta para o time principal. O filho do maior goleiro do Bife estava pronto para a sua primeira temporada como jogador do Bife. A disputa de Ricardo por Ronaldão e Torneira foi intensa, com o maior rival batalhando pela compra, Cuscuz Amarelo, de Dudu Ereto. O presidente do Cuscuz, Edivan, deu uma entrevista, falando de seu interesse pelos jogadores. "Claro que gostaríamos. São jogadores excepcionais. Estamos na briga pela compra." O jornalista Guidola, que na época trabalhava na ESPN, fez uma matéria alegando que Ronaldão estava certo com o Cuscuz e que seria apresentado na segunda-feira. A torcida caiu em peso para cima do Ricardo Dornelles, pois havia perdido a negociação de um craque. Chegava a tão esperada segunda-feira, dia de anúncio de Ronaldão. Mas espera um pouco, algo de errado aconteceu. O Ronaldão foi apresentado ao Bife. Esse foi um baque para a torcida e para a imprensa. Todo mundo ficou de queixo caído, mas o que realmente aconteceu? O jornalista Guidola deu uma nota oficial em seu Twitter se explicando. Ele estava desembarcando em Natal para assinar contrato. Parecia que o Ronaldão e Cuscuz já era realidade. Essa notícia caiu como uma bomba para a torcida. Como que um time perde um jogador para o rival? Dias depois, Erivan foi atrás de Torneira. Por sorte, Torneira não havia fechado o contrato com o Churraschier, time representado por Adulto Ney, da presidente Beolis, dona da maior patrocinadora do campeonato. Em entrevista, Beolis reclamou, e reclamou muito, sobre o jogador Torneira. Torneira estava nos nossos planos sim, mas por questões contratuais não conseguimos fechar o contrato. Além de ser um arrogante o empresário dele, pediram uma fortuna. No dia seguinte, a janela de transferência se fechava, e assim ficava as equipes para o campeonato. Bife estava completo, tendo Ronaldão, JC e Cuseira Júnior. Já no Cuscuz, com Dudu Ereto, Boleiro e Torneira, formavam a grande rivalidade da temporada. O primeiro clássico da temporada foi na Cuscuzeira. A partida foi ótima para as duas equipes, mas a equipe do Cuscuz levou a melhor, com Torneira e Dudu Ereto fazendo os gols. Ainda nessa partida, um pênalti não marcado para o Bife, um lance polêmico, que a arbitragem não marcou. Ronaldão estava furioso e foi dar entrevista após o jogo. "Isso foi uma vergonha. Uma vergonha. Essa arbitragem tá de brincadeira com a nossa cara." O segundo jogo seria na Paneleira, estádio recém-reformado do Bife. Os torcedores do Bife levaram bandeiras e placas, escrito nelas: "Vocês vão conhecer o inferno." A bola rolava e o que acontecia era um massacre do Bife, com direito a 2 gols do JC. A partida foi um intervalo e a torcida não parava de cantar. Eles voltaram para o segundo tempo, e o Cuscuz foi buscar o empate aos 67. Para o azar deles, era um dia iluminado de JC. Ele marcava mais um, fazendo 3-2. A partida chegava ao fim, até que Dudu Ereto faz o 3-3, um jogo de gala. A partida acabou e foi para a prorrogação. Na prorrogação, ele estava num dia inspirado. JC faz o 4º do Bife, e o 4º dele no jogo. E no final,
onde parecia uma vitória certa para o Bife. Torneira acerta uma paulada de fora da área, fazendo 4-4 e levando para as penalidades. No primeiro pênalti do Cuscuz, Torneira olha fixo para a bola, bate e Cássio faz uma defesa monumental na paneleira. Depois disso, a paneleira realmente virou inferno. Um sismógrafo conseguiu registrar um terremoto com o barulho da torcida. Ele detectou a maior vibração feita numa partida de futebol da história. Ronaldão, Wagner e JC e Cusseira converteram seus pênaltis e a última bola ficou com a Babaiouro. Os torcedores sabiam que Babaiouro não era a melhor batedora de pênalti, mas mesmo assim não pararam de apoiar. Babaiouro corre em direção da bola e dá um toque sutil, dando uma cavada. Mas que naquele momento o mundo tinha parado por 5 segundos. E para a alegria do torcedor do Bife, a goleira do Cuscuz pulou para o lado esquerdo. Babaiouro, sem acreditar no seu próprio feito, corre em direção ao abraço de seus companheiros. Esse jogo ficou marcado. Não marcado na história do Bife, ou talvez no do Cuscuz, mas e sim na vida de cada jogador. Pode ter certeza que nem Babaiouro, nem JC, nem Wagner, nem Ronaldão irão esquecer desse dia tão histórico.